Olá, alunos! Começamos mais uma aula. Hoje nós temos regência verbal. Assim, não sou muito adepta da gramática pela gramática, mas ela é mega importante para que a gente consiga escrever textos bons, né? Para que a gente consiga escrever corretamente. Para fala, eu sempre compartilho isso. Para falar, a gente fala conforme a nossa comunidade linguística fala também. Mas para a escrita, né, para a redação, para os nossos textos, para vestibular, é muito importante que a gente pense aí na gramática, né? Então, a regência verbal, ela tem a ver como que os verbos se ligam aos seus complementos. Então, até há pouco tempo, nós estávamos vendo aí sobre a concordância verbal e concordância nominal. Isso tem a ver como que o sujeito se liga ao seu verbo. Agora, nós vamos pensar aí como que o verbo se liga aos seus complementos, né? Então, para situar um pouquinho, é necessário que nós preste atenção, ou que nós tenha em mente aí as preposições. Então, coloquei aqui as preposições para que vocês lembrem, né? E quando a gente vai falar de regência verbal, nós temos também que lembrar da nossa aula de transitividade verbal. Então, só para relembrar de novo, vamos pensar aí que nós temos os verbos transitivos diretos, que são aqueles que não usam preposição. E os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que usam preposição. Mas os nossos verbos também podem ser transitivo direto e indireto, ou seja, um complemento sem preposição mais um complemento com preposição. Beleza? Verbos, então, vamos falar de alguns com regência específica, né? Regência, quando a gente fala, lembra assim de maestro regendo uma orquestra, né? Justamente porque ele organiza uma orquestra, né? Então vamos pensar aí. O verbo amar, adorar, esperar e namorar são verbos transitivos diretos. Eu coloquei eles porque as pessoas costumam usar o verbo namorar com preposição, com a preposição com. Só que quando eu uso namorar, eu tenho que dizer que eu namoro o João, que Marcos namora a Adriana, justamente porque eu não posso colocar a preposição com. Se eu colocasse eu namoro com o João, dá uma ideia aí de que tem mais alguém no meio, tá? Que tem alguém acompanhando esse namoro, ou alguém namorando com nós também, né? Esquecer e lembrar são verbos transitivos diretos se não utilizarem o pronome. Se eles tiverem o pronome oblíquo, eles vão ser verbos transitivos indiretos. Nossa Senhora, bananou, né? Como que funciona? Eu digo, eu lembro as aulas de regência, ou seja, sem pronome, sem preposição de. Eu me lembro, tenho aqui o pronome oblíquo, preposição de, juntando de mais a vai virar das. Eu me lembro das aulas de regência, tá? Então, com pronome, com preposição de. Sem pronome, sem preposição de. Além disso, o verbo lembrar, ele pode ser verbo transitivo direto e indireto, porque eu posso lembrar alguém de algo ou algo a alguém. E aí eu uso, ó, se eu lembrar alguém de algo, quer dizer que eu lembro alguém sem preposição, de algo com preposição. Verbo transitivo direto e indireto. Se eu inverter a ordem, né? Se eu lembrar algo a alguém, algo sem preposição, a alguém com preposição a, verbo transitivo direto e indireto da mesma forma, tá? Por exemplo, lembrei o aluno, sem preposição, das provas
das provas, preposição de, então verbo transitivo direto e indireto. Obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos, ou seja, eu preciso da preposição. E nesse caso vai a preposição a. Aí nós temos que lembrar que leis de trânsito é feminino, utiliza o artigo, no caso no plural as. E aí, juntando a mais as, vai virar as com crase. Então, uma das regras, a mais a, ou seja, eu tenho preposição mais artigo, juntando vai dar a com crase. Uma das regrinhas aí da crase, né? Por exemplo, você deve obedecer às leis de trânsito. Lembrando que o a com crase é uma preposição. O verbo preferir é um verbo transitivo indireto, mas ele utiliza a preposição a. O que acontece? As pessoas colocam a preposição de e dizem: eu prefiro teatro do que cinema. Gente, a preposição é a. Eu prefiro teatro a cinema, tá? Do que ou que fica errado. Agradecer, perdoar e pagar. Quando são pessoas, eu utilizo preposição e coisas sem preposição. Por exemplo, tenho que pagar ao padeiro. Vejam aqui que tenho a preposição a junto com o meu artigo o, certo? Padeiro, pessoa com preposição. Tenho que pagar a conta. Esse a é só o artigozinho, tá? Não é preposição. Se fosse preposição, tinha que ter crase. Então, a conta sem preposição, porque é uma coisa. Simpatizar e antipatizar. É verbo transitivo indireto, eu tenho que utilizar a preposição com. Simpatizei com João. Os verbos que mudam de sentido agora, se eu uso ou se eu não uso preposição. Aspirar. Aspirar com o sentido de cheirar é direto, ou seja, é sem preposição. Então, eu aspiro o perfume, certo? Verbo aspirar com sentido de ambicionar, de desejar. É um verbo transitivo indireto, portanto, com preposição. Ele aspira ao cargo. Vejam que aqui eu tenho a preposição a. Esse azinho tá junto com o meu artigo o, tá? Assistir. Assistir no sentido de ajudar é um verbo transitivo direto, portanto, sem preposição. E aí eu digo, o médico assistiu o paciente, é no sentido de socorreu o paciente, de ajudou, tá? No sentido de ver, é um verbo transitivo indireto e, portanto, precisa da preposição. E eu não posso dizer que eu assisti o filme. Eu tenho que usar a preposição a. E, portanto, eu assisti ao filme. Se eu disser que eu assisti o filme, quer dizer que eu ajudei, certo? Mas eu ajudei no quê? Porque daí fica direto, né? E aí, no sentido de favorecer, eu tenho que usar o lhe, certo? Esse direito lhe assiste, é no sentido de te favorece, tá? E também tem um sentido de morar. E no sentido de morar, eu uso um em. Eu assisto em Santa Catarina. É meio estranho, assim, né? Mas é o correto, tá, gente? O verbo querer, no sentido de desejar, é transitivo direto, que é o que a gente mais usa, tá? A menina queria uma bola, certo? Direto. No sentido de dar carinho, de estimar, ter afeto, ele vai ser transitivo indireto. Então, a mãe queria muito ao filho. A preposição, a junto com o meu artigo, o, ao filho. Isso significa dar carinho, estimar, certo?
temos o responder, né? O responder é complicadíssimo, gente. Responder transitivo direto vai ser um sentido de mal criado. Responder, de dar a resposta da pergunta, é transitivo indireto. Então, olhem esse probleminha da crase. Se eu disser, ele respondeu à professora sem crase, significa que ele foi mal educado com a professora. Se eu colocar a crase, significa que ele deu uma resposta para a pergunta, tá? E aí não tem o sentido de má criação. O verbo visar, no sentido de apontar, de dar visto, é transitivo direto. Por exemplo, o professor visou a folha. Ele olhou, ele deu visto, né? No sentido de ambicionar, de desejar, vai ser transitivo indireto. Portanto, visamos ao cargo de gerente. E aqui eu tenho a minha preposição a. O verbo implicar. Implicar pode implicar algo no sentido de acarretar em alguma coisa, é direto. Por exemplo, sua participação implicará mudanças. Sem nada aqui. Agora, de ter implicância, eu uso a preposição com, é um verbo transitivo indireto. Ele implica com o colega. Aqui eu deixei, né, uma charge, ela tá adaptada, tá, gente? Tá ali, adaptada. Aí, chefe, a vítima disse que até consegue ficar sem o remédio para o coração, mas não fica sem assistir o novo reality show. Qual o problema dessa frase? Vejam que o verbo assistir é um reality show. Então, é no sentido de ver, certo? No sentido de ver, ele é transitivo indireto. Então, eu preciso da preposição a. Nesse caso, seria assistir ao novo reality show, certo? Então, aí está o errinho, né? Pessoal, esse foi uma parte aí de regência verbal. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Espero que vocês estejam aproveitando, né, para estudar bastante. Muito, muito, muito. Um grande beijo a todos, tá? Paz e bem.